Um monte de portais e jornais no Brasil estavam nas mãos do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E agora, o que vai acontecer com esse pessoal, né? Mais do que isso, a gente já viu que alguns influencers estavam defendendo abertamente o Banco Master, né? E aí fica estranha essa história. Quer dizer que o Banco Master tem uma rede de defensores aí nas redes sociais. Olha que coisa, o portal Léo Dias é um desses portais. Eu acho estranho, porque o portal Léo Dias não fala muito sobre economia, né? No entanto, recebe dinheiro do Vorcaro, ou pelo menos tinha um investimento do Vorcaro. Não tem nada de errado nisso, tá? O portal Léo Dias pertence ao Léo Dias, ele tem o direito de vender partes dele ou fazer negócio com o que ele quiser, desde que não comprometa a linha editorial e coisa e tal, né? Sendo que, no final das contas, é muito difícil não comprometer a linha editorial, mas não é só o Léo Dias não, tá? Também o Platô BR, do Guilherme Amado, lembra o Guilherme Amado? Agora tá aqui no Platô BR, o Platô BR também é do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, dono do Master. Brasil Jornal também é do Vorcaro, olha que coisa, né? E também a Isto É Dinheiro e a Isto É, que já foi uma revista importante, né? No Brasil fechou, a revista Isto É não existe mais, o que existe é o site. E adivinha de quem que é o site? É do Vorcaro. Vamos falar sobre isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Partido dos Trabalhadores do Tráfico, Peter Candidato Sem Missão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, esse tipo de engajamento entre empresários que têm ligações com políticos e a imprensa, isso não é novo, tá? Isso é antigo, isso já existe há bastante tempo já, pô. Não é de agora que o pessoal sabe que é importante ter alguns portais de notícia para se defender, no caso de um problema e coisa e tal. Ainda mais uma pessoa controversa como o Daniel Vorcaro, que, como ele próprio falou, é muito importante ele ter ligação com o pessoal lá em Brasília, tinha muitos contatos em Brasília, um monte de gente lá em Brasília que é amigo do Daniel Vorcaro e coisa e tal, e lógico, esse pessoal todo tá numa situação complicada agora, né? Mas aí a gente fica sabendo agora, né, quem falou essa questão do Léo Dias foi o Ricardo Feltrin, lá no canal dele. Ele falou sobre isso, sobre o fato de que o Banco Master, a quebra do Banco Master afeta até o portal Léo Dias, né? Certamente vai afetar, tá? Porque eu não sei como é que funciona lá o portal Léo Dias, certamente deve ser uma empresa superavitária, ele deve ganhar dinheiro com o portal dele, mas a verdade é que o Daniel Vorcaro botava grana também no negócio lá, e agora essa grana muito provavelmente secou, né? E não é só dele. Como eu falei, o Platô BR também, que é um site que tem feito várias reportagens importantes, e nessa área política é uma área que, essa sim, tem um interesse muito grande para o Vorcaro, né? Ele tem um monte de amigos políticos lá em Brasília, então é muito interessante para ele ter um jornal que fala de política, né? O Guilherme Amado, vocês sabem, é o Guilherme Amado, né? Mas tem outros jornalistas ali também, né? O Brasil Jornal é focado em economia, então ele tem essa visão mais de economia. E uma coisa muito curiosa que o pessoal chamou a atenção é que o Brasil Jornal, sendo um jornal de economia, em todo esse processo da crise do Master, não falou uma palavra sobre o Banco Master, não teve uma reportagenzinha falando do Banco Master, né? Não sei se falaram alguma coisa agora, porque agora meio que não tem mais o que fazer, né? Mas desde que começaram as primeiras suspeitas, vocês lembram, esse negócio do Banco Master começou em julho do ano passado, né? E, assim, a suspeita mais pública, né? Já tinha gente desconfiado do Banco Master há mais tempo. Aliás, saiu uma reportagem muito interessante aqui da Piauí falando sobre a trajetória do Daniel Vorcaro, né, explicando aí a vida do cara, não sei o que lá, e falando que assim, já há muito tempo que o pessoal lá na Faria Lima já tinha muita gente que torcia o nariz para o Banco Master, assim, né, aqui ó, Daniel Vorcaro, eu não conheço muito bem, mas todo mundo gosta de falar dele. Já o banco, bom, a gente não entende muito bem a estratégia do banco. O Master não é um banco que empresta dinheiro, ele capta recursos via depósito a prazo, CDBs, pagando uma taxa altíssima para os compradores dos papéis. Com esse dinheiro que arrecada, investe seus fundos recheados com um monte de ativos esquisitos. Light, Ambipar, CVC, Oi, Gafisa, todas meio quebradas, né? Isso para mim é meio fora do comum, ou seja, o cara tá sendo extremamente diplomático aqui para não dizer, o cara tá fazendo merda pra caralho, é uma merda atrás de outra. Tá pegando dinheiro, prometendo que vai entregar uma fortuna de rendimento pra galera, e esse dinheiro tá indo pro buraco, tá jogando esse dinheiro no buraco.
Então, o pessoal já há muito tempo que desconfiavam que esse banco do Daniel Vorcaro não ia para frente. Mas aí que tá, o Daniel Vorcaro, depois que ele conseguiu fazer o banco, qual que foi a grande sacada dele? Foi justamente ir para Brasília e começar a conversar com o pessoal político de lá, né? Começar a levantar, né, coisas políticas com o pessoal lá. E daí surgiu nele o interesse também de participar da parte de comunicação, né? E assim, a gente sabe que ele investiu nesses casos aqui. Olha aqui, o Noblar falou isso aqui, ó. O jornalista Geraldo Samor, fundador do Brasil Jornal, considerado uma espécie de diário da Faria Lima, distribuiu uma newsletter a seus leitores tentando justificar o seu silêncio absoluto sobre o caso que envolve o Banco Master. O motivo é uma reportagem do Brasil 247 que revelou que o site é ligado a um ecossistema de comunicação que vinha sendo organizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro para defender seus interesses econômicos e políticos. Por meio do empresário Flávio Carneiro, a Vorcaro tinha investido em vários veículos de comunicação, como a operação digital das revistas Isto é Dinheiro, porque as revistas físicas não existem mais, o site político Platô BR e o portal de celebridades do Léo Dias e o próprio Brasil Jornal. Vorcaro também chegou a discutir a aquisição do Correio Brasiliense e do Estado de Minas, pertencentes aos diários associados com uso de precatórios. Samor foi procurado pelo 247, admitiu a sociedade com Flávio Carneiro e afirmou que jamais poderia ser sócio de um banco, porque isso eliminaria a independência jornalística do site. Samor alegou, inclusive, citar o caso da Exame, né, pertencente ao BTG, e o Infomoney, que é controlado pela XP. Ou seja, esse tipo de coisa de ter bancos com revistas por aí não é novidade. Um monte de gente já faz isso exatamente porque é importante para o banco ter essa voz, né, no mercado por aí. Mas o Brasil Jornal diz que não é sócio do Banco Master. É sócio de uma outra empresa que o Vorcaro é dono também. Então, acaba sendo a mesma coisa, né? Ficou numa posição ruim do mesmo jeito, né? E, no entanto, a despeito da suposta independência jornalística, ele tomou a decisão editorial de não publicar nenhuma linha sobre o caso do Banco Master. E aí é o que eu falo para vocês, isso é o que é o grande dilema quando se fala de independência jornalística, porque a verdade é a seguinte, se você está recebendo dinheiro de alguém, é difícil você falar mal da pessoa, né? Para pensar, não tem muito como você falar mal da pessoa, porque você está prejudicando você mesmo, né? Então não precisa que a pessoa vire e fale assim, não, você não pode falar mal do Banco Master, não pode falar, não precisa falar isso pro cara. O cara sozinho se autocensurou e não falou nada do Banco Master, porque, pô, prejudicava ele próprio, né? Agora, a dúvida que eu fico nessa história e que eu estou preocupado é o seguinte, a gente sabe que esses veículos estão ligados ao Banco Master. E, de novo, não tem nada de errado. Em princípio, não tem nada de errado, né? Agora, quantos outros estarão ligados ao Banco Master, a essa empresa do Vorcaro? Porque a gente viu um monte de influencers por aí defendendo, né? Dizendo que não tem problema com o Banco Master, não sei o que lá. E a gente fica assim, pô, caramba, será? Será que esse pessoal todo estava ganhando dinheiro para falar isso, né? Não sei se é verdade, não sei se estavam ganhando dinheiro, né? Pode ser que não, pode ser que fosse realmente a opinião sincera deles falando esse tipo de coisa. Mas você concorda comigo que, sabendo que tem esse investimento dele, que não surge essa dúvida, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui com esses sites. Eu acredito que os sites não vão acabar, porque eles são sustentáveis, eles têm propaganda, eles conseguem se manter sozinhos, né? Mas certamente vai ter um decréscimo no valor aí. Será que vão conseguir continuar pagando a coluna do Guilherme Amado, né?